Olá, você já ouviu falar em cultura da paz? Pois é, tem gente séria preocupada com o futuro da nação. O Instituto Ninomia é um exemplo, uma instituição apartidária, sem fins lucrativos e não religiosa. Cultura da paz é o assunto do programa Entrevista Especial de hoje. E para falarmos sobre cultura da paz, recebemos aqui o criador da instituição Ninomia, Akira Ninomia. Prazer. Prazer. Seja bem-vindo à Assembleia. Muito obrigado. Bom, gostaria de saber como surgiu, né? Você é o fundador da instituição que tem como base a paz e a mediação de conflitos. Isso. Funciona em pleno século XXI, com tanta guerra social, com tanto conflito? Funciona mais do que nunca, na verdade, hoje é necessário. A mediação, embora há poucas décadas tenha ficado mais conhecida formalmente, mas existe desde sempre. Então, tudo isso começou com uma pesquisa desde 2005, pesquisa científica, nós fomos aprimorando os estudos através de algumas especializações. Desde 2013, nós criamos uma proposta de implementação de um programa no Estado. Em 2014, nós testamos 3 pilotos em 3 regiões diferentes do Estado. E esse ano efetivamos, né, a disseminação nas escolas e comunidades. Akira, mas eu gostaria de saber na prática, como que o Instituto atua? Por exemplo, a teoria a gente vê que é muito bonita, né, pela paz, mas numa escola problemática, por exemplo, né, geralmente são escolas mais afastadas, de periferia, né, com aquele aluno problema ali que traz droga para a escola, às vezes traz arma. Como que funciona? Eu vou citar alguns exemplos dos nossos pilotos do ano passado. Nós estamos em 3 lugares diferentes, em uma escola pública estadual, o outro num centro de trabalho comunitário e um outro junto a uma secretaria de educação do interior do estado de Goiás. Em uma dessas abordagens me chamaram por conta de uma turma com 32 alunos, sendo que 10 eram considerados alunos problema. E quando nós chegamos, apresentamos o programa, ou como é que era o nosso trabalho, a expectativa da escola é que fôssemos direto abordar os alunos e resolver o que eles consideravam o problema. E perguntareis, amanhã você já pode abordar eles? Eu falo, se tudo correr bem, daqui a 1 mês e meio eu falo com eles. Primeiro são vocês. Então, quando a gente chega numa escola ou chega numa instituição, os primeiros a receber o programa são os diretores, coordenação, no caso da escola, professores, e aí então chegamos nos alunos. Por quê? A mudança ela tem que ser estrutural. Não basta eu chegar de forma pontual, abordar o aluno, que isso é enxugar gelo. Justamente. E assim, aparecerão outros, né? Você aparecerão vai tirar outros. ele do circuito, mas, né? Exatamente. Não resolve. E a questão é, a direção, coordenação e professores estão sabendo lidar com esses alunos? Estão enxergando o que está causando o conflito? Porque às vezes a gente olha um conflito na escola, um aluno dando trabalho, aluno problema. Por trás daquele conflito, existe algum problema específico. Geralmente familiar, né? Geralmente, 92% dos casos é família. Então, pergunta, a escola tem condições ou é o dever dela fazer essa abordagem junto à família? Não faz parte da obrigação dela. Então, cada região que a gente chega para implantar nas escolas, o primeiro passo é articular uma rede de atendimento e apoio. Atendimento porque já tem os protagonistas ali, que são o CRAS, CREAS, tem conselhos comunitários. Apoio porque tem os núcleos religiosos e tem outros trabalhos que a gente traz para uma parceria e identifica o conflito na escola, fazemos abordagem mediativa. A nossa abordagem não é só um mediador, tem também um psicólogo e assistente social. Então a gente aprofunda na origem do problema e, pela atuação do assistente, nós encaminhamos para a rede de atendimento e apoio. Com isso, tira a sobrecarga da escola, existe uma mudança de cultura naquele contexto e a rede toda trabalha em conjunto. Sim, porque às vezes a escola não sabe nem o primeiro passo, né? Não sabe para onde caminhar, não sabe o que fazer realmente, né? E sendo que tem já os órgãos ali de apoio, né? Exatamente. Bom, e não é fácil manter uma instituição dessa, né? Eu gostaria de saber como que vocês sobrevivem. Uma das formas nossa é por intermédio do nosso Congresso Internacional, né? Então, nós tivemos um congresso no ano passado, teremos a 2ª edição esse ano. Então, o congresso ele tem a finalidade de trazer grandes especialistas em cultura de paz, em prevenção e resolução de conflitos aqui para o coração do Brasil. Eles trazem o conhecimento, compartilham e a gente compartilha isso com o Brasil todo. E a renda desse evento a gente destina para o programa. Outras formas também, o programa ele sobrevive com verba privada.
Então, nós temos empresas parceiras e também alguns apoios de fundos internacionais. Sim. Porque em momentos de crise no Brasil, não é muito fácil, né, obter verbas. Então, a gente recorre a grandes fundações, grandes fundos fora do Brasil que incentivam essas iniciativas. Bom, e sobre o congresso, será o segundo congresso, né? Isso. Será feito em novembro, né? Novembro. E eu sei que vem gente de peso, né? Gente que trabalha pela paz mundial. Inclusive o Instituto Nelson Mandela, né? Vai Exatamente. participar. Isso. Como que vai ser essa participação? Certo. No que diz respeito à Fundação Nelson Mandela, o nosso programa, nós damos vários exemplos no mundo todo. O trabalho do Mandela foi um deles. Então, após o apartheid, o Mandela criou a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. E nós estudamos esse formato que foi criado e nós criamos o nosso formato goiano, que é chamado Sala Verde, que é o espaço para a ressignificação do conflito e reconciliação. E nós mandamos esse projeto para a Fundação Nelson Mandela, eles gostaram, estão apoiando a gente. Está vindo um palestrante que trabalhou com Mandela e trabalhou também na comissão, que é o Verne Harris. Então, além do Verne Harris, estamos trazendo também o Mark Kleiman. Mark Kleiman é pioneiro em mediação escolar em Nova York. Ele começou na década de 80. Esse mesmo programa ele implantou em Jerusalém, vai ser palestrante nosso também. Ele é conselheiro do nosso programa, conselheiro do Instituto. Além dele, estamos trazendo a Denise Scholl, que ele é presidente da Associação de Resolução de Conflitos de Nova York, talvez uma das maiores redes de articulação e mediação no mundo, entre vários outros palestrantes, palestrantes brasileiros também. Interessante, né? E será que dia em novembro? Dias 3, 4 e 5 de novembro. E é aberto a todos? Como é que é? Assim, Isso, a inscrição pode ser feita pelo portal do nosso programa, que é www.repacificar.org. A gente vai colocar ali para as pessoas verem. E aí pode estar acessando, fazendo a inscrição. O público nosso é extremamente variado. Nós teremos 5 abordagens diferentes de conflitos na sociedade. Educação, comunidade, segurança, interreligiosidade e judiciário. Por exemplo, o juiz Sami Storch, que trabalha com constelação e audiências, vai estar aqui também. Então será aberto a todos, aberto a todos. Bom, e o Akira, gente, ele é formado em Direito, mas tem especialização em Mediação de Conflitos, formado aqui no Brasil, mas a especialização em Harvard. A gente vai saber um pouquinho como que é isso, essa mediação de conflitos. Pelo visto, é a melhor maneira de se conseguir a paz. Depois do intervalo, a gente vai saber como é que é. O programa Entrevista Especial volta com Akira Ninomiya, que é o presidente do Instituto Ninomiya e que tem um trabalho de cultura pela paz. E nós estávamos falando de um congresso que Goiânia vai receber no Centro de Convenções em novembro, aberto a todos, e vai debater bem esse tema, inclusive com convidados internacionais. E o Akira é especialista em mediação de conflitos pela Harvard. Como que é? Qual que é o princípio da mediação de conflitos? Eu sei que o jurídico usa muito, né, as cortes de reconciliação. É a maneira mais sábia de se conseguir a paz? Eu diria que é uma das maneiras. É extremamente importante frisar isso. Então, é um dos mecanismos que nós temos. Temos outros também que são muito bons para buscar soluções de conflitos. E citando qual que é o mecanismo que a gente utiliza no programa, que a mediação aqui no Brasil é simplesmente mediação. Mas, originariamente, nós temos 3 formatos de mediação mais conhecidos e já temos outros derivados também. Por exemplo, no formato do Brasil, nós temos o formato de mediação avaliativa, que é judicial, que é uma das abordagens. O primeiro formato é a mediação facilitativa, que era a facilitação de diálogos, né? Em 1994 foi criado um terceiro formato, que é a mediação transformativa, que é o que a gente utiliza no programa, que visa transformar a nossa concepção do conflito. O conflito, se a gente realmente analisar, não é necessariamente ruim, ele nos mostra problemas mais profundos. Então, aquilo que é trazido à tona, se a gente souber aproveitar, gera crescimento. Então, nossa abordagem é nesse sentido, é uma abordagem transformativa. E o Brasil ainda está assimilando, né, entendendo como funciona isso, apesar de até um bom tempo de comentários, discussões, mas ainda tem uma caminhada relativamente boa pela frente para aprender como realmente aplicar isso de forma mais ampla na sociedade. Mas aquilo acaba indo para o judiciário mesmo, né? Por exemplo, uma briga de trânsito.
né? Sempre tem aquela negociação, uma batida, né? Não tem uma forma de resolver esse conflito, né? Geralmente aqui no Brasil não tem, a não ser indo, no caso, para um advogado ou para um outro órgão, né? Você acredita que vai chegar ainda um dia em que as pessoas, entre elas mesmas, vão poder resolver esses conflitos? É o que a gente busca. Não quer dizer que vai ser rápido. Não sei se eu chegaria a ver esse momento. Mas tudo tem que começar com uma construção de uma nova cultura. Quando eu estive na minha especialização em 2012 nos Estados Unidos, eu levei um raio-x do judiciário nosso para eles analisarem, para mostrar para eles a situação nossa. Achei interessante o comentário do meu professor. Ele falou, Akira, tudo que nós começamos a fazer aqui na década de 70, em 76 especificamente, foi para evitar chegar a esse ponto. Ele falou, interessante vocês chegarem a esse ponto. Como é que está lá agora? Eu falei, está o caos. Então, felizmente, lá eles tomaram medidas preventivas para não chegar ao ponto que nós hoje estamos. Chegamos. Como resolver? Mediação é uma das formas. Só que um alerta que eu sempre faço, a mediação, a conciliação, ela vem para poder diminuir um volume que já existe, mas precisa trabalhar para que a mudança da nossa cultura aconteça. E que mudança é essa? A nossa forma de lidar com o conflito. Porque se ocorre um esvaziamento do judiciário, eu que não estou entrando com ações porque está demorando, posso me sentir incentivado a entrar. Sim. Então não resolve o problema originário. A única forma é mudança de cultura. Por isso nós escolhemos, no caso do programa, ir para a educação. Inclusive nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás nesse sentido, para disseminar uma questão cultural. E nesses conflitos que vocês lidam no dia a dia, um dos maiores conflitos seria a violência? Eu diria que sim. Eu diria estatisticamente sim. Mas a violência já é uma forma de manifestação de outros problemas. Né? E aí entra a questão familiar, perda da identidade familiar, como as famílias estão, muitas vezes a escola querendo assumir o papel da família. Então, ou seja, isso são problemas originários. A violência já é uma consequência. Aí a violência já tem outras consequências, que é homicídio, Exatamente. Tráfico de drogas, né? Exatamente. Seria o problema maior aqui no Brasil. Isso. Se eu pudesse falar em uma frase qual é o problema que eu enxergo, perda de identidade, fraqueza cultural. Seria nosso. E diante desse cenário, né, do atual cenário econômico, político, é uma das maiores crises no governo, né, com a presidente Dilma, o que o Instituto pensa sobre isso? Tempos de crise, na nossa opinião, na nossa visão, pode ser um momento, uma oportunidade de crescimento, mas ele vem revelar o que realmente está oculto. Geralmente as pessoas falam que um conflito faz a pessoa mudar, depois que ela passou por aquilo, ela mudou, ela ficou ruim, ela mostrou esse lado. Realmente, a pessoa não muda após o conflito, ela mostra o que ela tem. Sim. Na crise nossa hoje, como nós estamos agindo ou reagindo? Então, a crise é um momento de talvez cada um conhecer melhor o cenário que está, cada um conhecer melhor o outro. E aqueles que tiverem consciência, tiverem sabedoria, oportunidade de crescimento. Vão sobreviver, né? Agora está difícil, né, Akira? Diante de tanto imposto aí, a CPMF, né, tá para ser votada aí, voltar de novo, as coisas subindo, né, a inflação subindo, é complicado ter esse autocontrole, esse equilíbrio, né? Não é fácil. Eu diria que é o ponto, talvez a lição que nós temos no nosso treinamento, o que é mais difícil diante do conflito. Geralmente a resposta é a opinião do outro, o posicionamento, isso, aquilo, eu sempre falo. O mais difícil somos nós. É não reagir, parar, respirar e agir. A crise está, na minha opinião, só começando. Que bom, né, gente? Está só começando. Se nós entrarmos nesse clima de desespero, então vale tudo, como que vai ser o resultado a médio e longo prazo? Eu diria que a crise está sendo potencializada, não necessariamente só pela questão econômica, é a nossa falta de maturidade para lidar com o momento. E a cobrança, né, dos governantes, Exatamente. Que a gente vota e põe ali, né? Tem que ter a maturidade também para tirá-los, né, para não votar de novo, né? Consciência. Isso tudo é educação também, né? Educação, e no caso do Brasil, acho que também é questão de memória. Justamente. Que lembrar as pessoas não lembram quem elas votaram, né? Olha, Akira, a gente fica torcendo aqui, né? Então, para que dê tudo certo aí nesse congresso. E a pessoa que quiser procurar também o Instituto, onde pode procurar? Tem um telefone, o site, né? Gostaria que você falasse de novo. Pelo site é a forma mais fácil, basta acessar www.repacificar.org.
Lá tem informações tanto sobre o programa como também sobre o nosso congresso, que vai ser em novembro. Ok. E que a paz, né, seja disseminada aí por todos. A começar por nós, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site.